Fala, lindões! Vim resolver aqui o exercício número 8 da página 37. O exercício foi solicitado para nossa colega Fernanda. Está estudando bastante aí, Fernanda. Parabéns, hein? Então vamos lá. Então esse exercício fala o seguinte, é um exercício que fala sobre vasos comunicantes, que é o conteúdo que eu acabei de falar, que é postar um exercício, né? Então vamos lá. Um tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis. Então tem duas informações importantes aqui. A primeira informação é esse tal de aberto. O que significa aberto? Que a pressão atmosférica vai agir dos dois lados de forma igual, beleza. E não miscíveis, que eles não se dissolvem. Quando você soltar isso aqui, você não vai ver uma fase só, você sempre vai observar duas fases, beleza? Então, vamos grifar, vamos pensar bem para não confundir dissolver com misturar, tudo bem? Então, dissolver é uma coisa diferente de misturar. Então, vamos lá. Em equilíbrio, quer dizer, eles estão paradinhos ali. As alturas das colunas A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 50 e 80. Então, já coloquei aqui na minha figura, 50 aqui e 80 ali. E aí ele vem respectivamente. Aí vem a letra A e faz a seguinte pergunta. Sabendo-se que a massa específica de A é 2,0 vezes 10 ao cubo, então ele falou que a massa específica de A é 2,0 vezes 10 elevado ao cubo quilograma por metro cúbico, certo? Beleza. Determine a massa específica do B. Então, o objetivo desse item aqui é encontrar a massa específica do outro fluido. Então, como é que a gente vai começar esse problema? Veja bem, lindões. Basicamente, nós vamos ter que usar aquela ideia lá que eu dei no último vídeo. Então, qual foi a ideia? Eu falei assim, ó, pontos de mesma altura em um mesmo fluido são sob a mesma pressão. Então, eu falei que esse ponto aqui é um ponto Y, ele faz parte do azul e do vermelho, né? Do A e do B, então ele faz parte do A também. E esse ponto aqui faz parte do A. Então, com certeza, esse ponto que eu chamei de X aqui tem uma pressão igual ao ponto Y. Agora, quem causa a pressão no ponto X, que é esse ladinho aqui? Essa coluna de fluido, fluido A, mais a atmosfera. Então, vai ser a pressão atmosférica mais a coluna de fluido desse lado, que é causada pelo fluido A, pela gravidade e pela altura da coluna de líquido em cima desse ponto X aqui. Agora, quem causa a pressão no outro lado? O fluido B e a pressão atmosférica. Então, eu vou colocar aqui pressão atmosférica mais a pressão causada pelo fluido B, que a gente viu lá quando nós estudamos o teorema de Stevens, certo? Agora, se eu manipular essa equação, quer dizer, se eu passar PATM para o lado esquerdo, então eu vou ter um mais PATM com um menos, né? Porque esse cara vai estar positivo, ele vai passar para o lado esquerdo, vai ficar negativo. Então, esse cara aqui vai acabar cancelando esse outro carinha aqui, certo? Certo. Outra coisa que vai acontecer é, eu vou dividir todo mundo pela aceleração da gravidade. Por quê? Porque eu tenho G aqui e G aqui. Então, olha só como é que vai ficar. Na próxima linha vai ficar assim, ó. Então, quando eu dividir todo mundo pela gravidade, olha só o que vai acontecer. Esse valor de gravidade vai sumir e esse valor de gravidade vai sumir. Então, eu vou colocar aqui a unidade o valor da massa específica com sua respectiva unidade de medida. Vocês vão ver que a unidade de medida vai se cancelar. Eu não vou nem precisar de passar esse cara aqui e esse cara para metro. Mas se eu precisar, seria uma coisa fácil de fazer, né? Só dividir por 100 e esse cara aqui dividir por 100 também. Então, eu vou colocar aqui a massa específica do fluido A, que é 2,0 vezes 10 elevado ao cubo, quilograma por metro cúbico. Na sua casa, no seu caderno, você não precisa colocar a unidade de medida. Eu estou colocando para você perceber que a unidade de medida vai acabar sendo cancelada. Então, qual é a altura de fluido da coluna de líquido do lado A aqui, né? Do fluido A, que é o lado X? É 50. Então, eu vou colocar aqui 50 centímetros. Do outro lado, é o que eu quero encontrar aqui, minha massa específica, sobrou só a altura da coluna de fluido B. Então, eu vou colocar ali os meus 80 centímetros. Vou passar esse 80 dividindo, ó, esse centímetro vai acabar cancelando com esse centímetro aqui, e vocês vão ver que esse zero também vai cancelar com esse zerinho aqui. E aí eu vou ter a seguinte equação, que é a densidade do fluido B, então eu vou olhar como se estivesse lendo da direita para a esquerda, vai ser 2,0 vezes 10 ao cubo vezes 5 dividido por 80, beleza? Então eu vou dar uma pausa aqui para eu fazer essa continha rapidinho, o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá, galera, voltando aqui, eu trouxe a calculadora para agilizar nossas continhas, então vai ficar 2 vezes 1000, beleza?
vezes 5 dividido por 8. Nós vamos ter aí 1.250, vou deixar aqui com essa potência, né? Então, vou deixar assim, ó, 1,25 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, que foi a unidade de medida que restou aqui na nossa equação. Ó, eu cortei o centímetro, sobrou só o quilograma por metro cúbico. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Agora, vamos para a letra B dessa questãozinha. Então, a letra B fala o seguinte: considerando a pressão atmosférica igual a 10, então ele deu o valor da pressão atmosférica agora. Então, ele falou que a pressão atmosférica vale 1,0 vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado. Então, ó, já temos newton por metro quadrado aqui. E ele falou que a gravidade, você considerar aí gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele fala: determine a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. Então, ele quer que você determine a pressão bem aqui, ó, na altura de separação entre os dois líquidos. Ele quer que você determine qual é a pressão no ponto Y. Agora, quem causa a pressão no ponto Y? A mesma ideia que nós tivemos inicialmente. Pressão no ponto Y é causada pelo fluido mais a pressão atmosférica. Então, eu vou colocar aqui, ó, o fluido, B, a gravidade e a altura, lembrando aquela formulinha de calcular a pressão hidrostática, né? Mais a pressão atmosférica. Beleza? Então, vou colocar aqui tudo que eu tenho de informação. Acabei de encontrar o valor da massa específica. A gravidade ele mandou a gente usar 10. E a altura, agora sim eu vou ter que entrar com metros, senão não ia dar certo. Aqui só deu certo colocar centímetros dos dois lados, exatamente porque eu tinha uma equação. Aqui não, eu vou fazer uma conta. Então eu preciso estar sempre de acordo com as unidades de medida. Então veja bem que ele me deu a pressão atmosférica em metro quadrado, metro, a gravidade metro também, então eu não poderia colocar a altura aqui em centímetros. Então eu sei que 80 centímetros é exatamente igual a 0,8 ou 80 metros, tá? Eu vou colocar aqui 0,8 ou 80. Mais a pressão atmosférica que ele me forneceu, que é 1,0 vezes 10 elevado à quinta. Beleza? Vou fazer essa continha aqui rapidamente. Nós vamos já encontrar um valor para a pressão. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 1,23 vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,8. Isso aqui vai me dar um valor de 9,84 vezes 10 ao cubo, mais 1,0 vezes 10 à quinta. Não posso somar esses dois valores aqui, esse 1 com mais esse 9,084, por quê? Porque as potências de 10 não são as mesmas. Então eu preciso igualar aqui as potências. Vou fazer aparecer um 10 à quinta aqui. Para aparecer um 10 à quinta, eu tive que colocar mais dois zeros aqui em cima, né? Então, eu tenho que diminuir esse cara aqui em 2 zeros. Basicamente, isso aí, entre aspas, tá? Vamos subir aqui, ó, para a gente obter mais espaço. Então, como é que ficaria essa continha assim? Ficaria PY vai ser 0,12, certo, lindos? Então, vai ficar 0,984 vezes 10, agora sim, quinta. Então, eu diminuo esse cara aqui em duas casas e aumento lá em cima, obviamente. Mais 1,0 vezes 10 elevado à quinta. Agora sim eu posso somar. Então, eu vou somar aqui, ó, vai me dar um valor de pressão de 1,0984. Quer dizer, eu vou somar esse cara com esse 1. Então, 1,0984 vezes 10 elevado à quinta, unidade de medida, ou Pascal ou Newton por metro quadrado. E a gente chega na resposta da letra B. Tamo junto? Qualquer dúvida aí é só você perguntar ou mandar um e-mail, fazer um sinal de fumaça, que seja. Brincadeiras à parte, lindões, estou com saudade de verdade de vocês, tá? Tamo junto, espero que passe tudo logo.